Você entende um só corpo? Carta de Paulo aos Efésios capítulo 2. Comentário de Mário Persona. Deus escolheu um povo, Israel, não o melhor povo, provavelmente o pior. No Antigo Testamento nos é dito do vermezinho de Jacó. Nós vemos que em Jacó foi escolhido Israel, e basta olhar um pouco a vida de Jacó, nós vemos que era um homem voluntarioso, um homem teimoso, e Deus precisou tocar a sua coxa para que ele mancasse, para que ele deixasse de confiar em si mesmo. E Deus então escolheu esse povo, e Deus deu promessas a esse povo, Deus fez alianças com esse povo, mas Deus deu também a responsabilidades para esse povo. E o povo de Israel, como uma amostra da linhagem humana, falhou miseravelmente. Quando a gente quer fazer algum teste, alguma coisa, lançar um produto ou qualquer coisa, a gente faz uma amostragem, pega uma determinada população, um determinado grupo populacional e testa esse produto, testa uma vacina, é sempre uma amostragem. E assim foi com esse povo de Israel. Deus tinha escolhido esse povo e eles falharam. E quando nós entramos no Novo Testamento, nos Evangelhos, o golpe final dessa rejeição desse povo a Deus, e em especial ao seu filho, que veio como o Messias daquele povo, que havia sido prometido em diversas profecias do Antigo Testamento. Ele é rejeitado, então Deus começa algo totalmente novo. É muito importante nós entendermos isso, que é algo completamente novo. Israel era uma coisa, Deus agora tem a igreja, que é algo completamente novo. Tanto é que aqui, no versículo 15, nos fala também, na sua carne, na carne de Cristo, né? Desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com elas inimizades. Esse um corpo não existia antes. Esse um corpo era algo novo, é o corpo de Cristo, era algo totalmente novo que estava sendo trazido agora. Tanto é que Paulo explica na carta aos Romanos, se não me engano, no capítulo 11, que Israel foi deixado de lado por um tempo, por um prazo. Eles vão voltar ao cenário. Mas nesse momento Deus está tratando de um povo, de um terceiro povo, que não é nem judeu nem gentil, mas é a igreja. E antes, os gentios não tinham esses privilégios que tinha Israel, não tinham também as responsabilidades que tinha Israel, não tinham os concertos que tinha Israel. No versículo 12, que naquele tempo estáveis sem Cristo, ele está escrevendo a gentios convertidos aqui, que eram os efésios, eles eram gregos, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos aos concertos ou aos pactos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. A igreja, ela não tem parte nos pactos, nas alianças, nos concertos que Deus havia feito com Israel. É algo totalmente novo. O versículo 17 de Efésios 2 fala: E vindo ele, evangelizou a paz, a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. No versículo 13, mas agora em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Não que os gentios tenham sido introduzidos em Israel, mas a obra de Cristo criou algo novo, que era tanto para Israel como para a igreja, que é esse novo corpo, ele evangelizou a paz, ou seja, somente com a obra consumada de Cristo poderia o homem encontrar paz com Deus, fosse ele judeu ou gentil. E além de fazer isso, né, que ele reuniu então num só corpo, que é a terceira coisa que tem,
além de judeu e gentil, hoje temos igreja, nós vemos o que Cristo fez, que já era inclusive profetizado ou prefigurado no Antigo Testamento. Quando nós lemos sobre os filhos de Jacó, nós encontramos que José é uma das melhores figuras de Cristo. José é aquele que foi vendido pelos seus irmãos, em figura foi morto pelos seus irmãos, porque ele foi lançado numa cova, daí ele foi vendido para os mercadores que iam para o Egito. Ele chegou no Egito, ele foi preso, ele se recusou a pecar, quando a mulher de Potifar quis que ele pecasse. Ele foi preso, na prisão ele profetizou sobre o que aconteceria, e ele finalmente foi liberto e exaltado. Basicamente, e depois os irmãos dele vão encontrá-lo, ele acaba salvando os seus próprios irmãos, que era uma figura do povo de Israel. E essa é a história de Cristo também. Ele veio ao mundo, ele tinha uma túnica de muitas cores. José tinha uma túnica de muitas cores. Seus irmãos o invejavam porque ele era o preferido do seu pai. E o pai mandou fazer essa túnica para ele, que o diferenciava de todos os seus irmãos. E assim veio Cristo ao mundo, diferente de todos, invejado pelos israelitas, invejado pelos judeus, por ele ser o predileto do pai. Foi vendido, foi morto, foi humilhado, ressuscitou, no sentido de que ele foi tirado da masmorra, né, da morte, para se tornar então o vice-rei de todo o Egito, abaixo apenas de Faraó. E nesse sentido aí, Faraó tem uma figura também de Deus, que é aquele que domina sobre toda a terra. E José, então, Cristo, assim como José, foi exaltado, e a sua exaltação no final traz vida também para o seu povo, porque o seu povo, que ia morrer de fome, que ia perecer, acaba sendo salvo por ele. E no final da vida de José, ele fala assim: vós intentaste o mal contra mim, mas Deus transformou esse mal em bem, para que muitos tenham vida, para que muitos fossem salvos, alguma coisa assim. Ele fala lá em Gênesis 50, ou antes, perdão, um pouco antes. Esse José, que era uma figura de Cristo, nós encontramos em Gênesis 49, quando Jacó abençoa cada um de seus filhos, ele também está profetizando. Cada filho aqui de Jacó, representando cada tribo de Jacó, tem uma profecia anexada à bênção que ele dá. E no capítulo 50 de Gênesis, versículo 22, ele diz assim: José é um ramo frutífero junto à fonte. Os seus ramos correm sobre o muro. Os flecheiros lhe deram amargura, e o flecharam e aborreceram. O seu arco, porém, susteve-se no forte, e os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó, donde é o pastor e a pedra ou a rocha de Israel. Pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com bênçãos dos céus de cima, com bênçãos do abismo que está debaixo, com bênçãos dos peitos e da madre. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até a extremidade dos outeiros eternos. Elas estarão sobre a cabeça de José, e sobre o alto da cabeça do que foi separado de seus irmãos. Tudo isso é uma profecia falando de Cristo. Se a gente lê com cuidado, nós vamos ver vários elementos aqui que caem como uma luva a respeito do Senhor Jesus Cristo. Mas esse versículo 22 nos fala dele como sendo o ramo frutífero junto à fonte, que corre sobre o muro, ou que ultrapassa o muro, passa por cima do muro. E esse muro é o que está sendo falado aqui no nosso capítulo 2 de Efésios, versículo 14, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede ou o muro da separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças,
para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Lá em João capítulo 4, versículo 3, começando no versículo 3. Deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água, disse-lhe Jesus, dá-me de beber, e aí continua a história desse seu contato com uma samaritana que era uma impura. Era uma mulher de um povo considerado impuro pelos judeus. Os samaritanos não eram judeus. Tanto é que quando um judeu viajava da Judéia para Galiléia, ele não cruzava Samaria, ele passava por baixo, cruzava o rio, eu acho que é o Jordão, se não me engano, ele passava por baixo, dava a volta e entrava de novo, fazia um caminho mais longo para chegar até a Galiléia. E o Senhor não, o Senhor passa por Samaria. E era necessário ele passar por Samaria porque tinha uma mulher ali, samaritana, de um povo gentil, de um povo que não era judeu, e ele era o ramo passando por cima do muro agora. Ele ia ao encontro das necessidades dessa mulher. Ele era o ramo passando. E é curioso, quer dizer, curioso não, porque na palavra de Deus não tem nada assim que seja um acidente, né? Um incidente ou um acidente. Ele vai fazer isso onde? Junto à herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. Olha que coisa incrível. Deus chama lá em Gênesis, né? Fala na bênção de José, o filho de Jacó, e agora vem esse filho de Jacó, o verdadeiro José, vai se encontrar com uma gentia justamente na fonte de Jacó, no caminho, a fonte que Jacó tinha dado ao seu filho José. Essa é uma das maravilhas da palavra de Deus, quando a gente começa a pegar uma coisa lá atrás e vai e liga com outra coisa lá na frente, nós vemos que tudo faz sentido aí, daí tudo se forma como aqueles quebra-cabeça, né, que a gente às vezes compra um quebra-cabeça de 1000 peças, espalha aquilo pela mesa, nada faz sentido, nada se encaixa. E aí, aos poucos, a gente começa e uma coisa encaixa com a outra coisa encaixa com a outra, e de repente aquele quadro maravilhoso, que alguns até mandam emoldurar, né? Eu já vi pessoas que emolduram aquilo e põem na parede, porque deu um trabalho tremendo, mas fica uma coisa linda, uma foto maravilhosa. Assim é a Bíblia. Nós, quando a enxergamos como uma grande foto, um grande quebra-cabeça, mas na verdade não é um quebra-cabeça que exige inteligência humana para montá-lo, mas exige sim a direção do Espírito Santo. Essa passagem do versículo 19, assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, eu creio que essa família de Deus, ele esteja falando, se algum irmão achar outra coisa, pode me corrigir, ele esteja falando no sentido de todos os que pertencem a Deus. Não exatamente que a família de Deus fossem apenas os judeus. Porque no capítulo 3, versículo 15 de Efésios, ele fala assim, versículo 14, por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. A tradução melhor para isso aqui seria, do qual cada família nos céus e na terra toma o nome. Porque no cômputo final, quando todas as coisas terminarem, Deus terá assim, diferentes famílias ou diferentes grupos de pessoas salvas. Não serão todos iguais nesse sentido. Como a gente vê o povo de Israel, o povo judeu, eles terão as suas bênçãos na terra. As suas promessas serão cumpridas para eles na terra. Já a igreja tem suas bênçãos celestiais, não terrenas. Nenhuma bênção foi prometida na terra para a igreja. Enquanto para Israel era dito a eles que eles teriam terra, rebanhos, filhos, riquezas, prosperidade.
para a igreja foi dito que, tendo o que comer e com o que vestir, estejais vós satisfeitos. E lá em Efésios fala também que fomos abençoados, como igreja, fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, não nos lugares terrenos. Então existirão diferentes famílias, diferentes grupos, alguns terrenos, outros celestiais. Nós teremos também, por exemplo, os abortos. Os abortos não fazem parte da igreja, mas estão salvos. Todo ser humano, quando ele é abortado, né, é um ser humano. Um feto, ele é um ser humano. Ele já tem vida humana nele. Ele tem uma alma, ele tem um espírito. E se ele é abortado natural ou artificialmente, ele está salvo. Ele está salvo e ele não faz parte da igreja. Ele, inclusive, os abortos, né, os abortados, eles são responsáveis por um grande número dos que estarão salvos no final. Nós sabemos que para que em tudo Cristo tenha preeminência, existirão mais salvos do que perdidos. Na contagem final, existirão mais salvos do que perdidos. E muitos desses serão vindos de abortos ou de crianças nascidas natimortas, né, ou crianças que morreram durante ainda a infância, sem entendimento e sem capacidade de crer em Cristo, de entender o que estavam fazendo. Haverá também os deficientes mentais, que não têm capacidade de entender as coisas. Estão salvos. Estão salvos pela mesma obra de Cristo, pelo mesmo sangue derramado na cruz do Calvário. Mesmo que não saibam disso, mesmo que não entendam isso. Eles não têm os mesmos privilégios que tem a igreja, que é uma classe especial, uma classe diferente de todas as outras. Portanto, quando nós lemos no versículo 21 de Efésios 2, talvez esteja falando, não sei, versículo 19, talvez esteja falando de família no sentido geral, se algum irmão puder me corrigir, mas quando fala em 3,15, Efésios 3,15, aqui sim, é cada família, cada classe de pessoas que existirão nos céus e na terra. E depois, quando essa terra e esses céus que agora nós vemos forem destruídos, Deus criará novos céus e nova terra, onde também habitarão diferentes classes de pessoas. Um versículo importante para nós entendermos com relação à igreja é o versículo 20. Muita confusão é feita no sentido, o irmão explicou a respeito dos profetas que nós temos hoje, que não são os mesmos profetas que nos deixaram o Novo Testamento. O profeta, na verdade, ele é um porta-voz de Deus. Quando não havia a palavra escrita, o Novo Testamento escrito, os profetas recebiam diretamente de Deus a palavra para ser comunicada à igreja. Esses profetas, quando deixaram a terra, que é os apóstolos e profetas, eles deixaram de modo que nós pudéssemos lembrar do que eles falaram depois que eles partissem. Pedro fala disso, que ele fala da sua partida, que ele deixaria para que ele pudesse ser lembrado aquilo que ele ensinava. Paulo também, quando deixa o mundo, antes de deixar o mundo, ele fala aos anciãos de Éfeso, que depois da sua partida entrariam lobos, enganadores e etc., mas que eles deveriam então se apegar a Deus e a sua palavra. E essa teria o poder de edificá-los. Isso em Atos capítulo 20 ele fala isso. Então esses apóstolos e profetas que falam no versículo 20 são aqueles que andaram aqui com o Senhor e com a igreja no primeiro século. Não existem mais. Cristo, subindo ao céu, ele deu dons aos homens, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres ou doutores. Hoje existem evangelistas, pastores e mestres ou doutores, mas não apóstolos e profetas. Por quê? E a própria figura da construção aqui explica muito bem isso. Edificado sobre o alicerce dos apóstolos e profetas. Quando você vai edificar uma casa, você faz primeiro o alicerce e aí vem com as paredes. Final do versículo 21, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós, juntamente, sois edificados
para a morada de Deus em espírito. Agora vem as pedrinhas da parede. Cristo, a pedra angular do alicerce, os apóstolos e profetas como as outras pedras do alicerce. E uma vez feito o alicerce de uma casa, se nós contratarmos pedreiros diferentes, às vezes acontece, você contrata uma empresa para fazer a fundação, ela vem, faz a fundação e vai embora. Quando os pedreiros vêm levantar as paredes, eles não podem levantar a parede onde não tiver fundação. Eles têm que colocar os tijolinhos em cima do baldrame, em cima das vigas de concreto ou da pedra que foi colocada. Fora, o que eles colocarem fora vai cair, vai quebrar a parede, vai desmoronar. Então esses apóstolos e profetas nos deixaram a doutrina dos apóstolos, e é sobre ela que nós construímos hoje, ou somos construídos, somos edificados. Nunca fora dela. Então quando alguém fala, o que nós vamos fazer, como é que a gente reúne, vamos buscar a doutrina dos apóstolos e profetas, porque é sobre essa doutrina que nós somos edificados e não sobre alguma nova ideia, alguma nova revelação, algum sonho, alguma profecia, alguma visão que nós tivemos. Não. Tem o alicerce já. Nós somos da segunda parte, a segunda etapa da obra. Não existe outro lugar para se edificar a não ser sobre o alicerce. O que for feito fora do alicerce vai desmoronar, não vai ficar. E hoje nós vemos, infelizmente, na cristandade, boa parte do que é construído fora da doutrina dos apóstolos e dos profetas. Por mais belo, por mais alto que sejam, altas que sejam essas edificações, elas vão cair. Como cai qualquer prédio feito fora do alicerce. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.